Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados, queridos, preciosos e abençoados irmãos e amigos da família PSM. Estamos começando mais um resumo semanal nesse domingo abençoado, dia 19 de janeiro do ano de 2025. Mais uma semana que nós conseguimos vencer. Amém, queridos e queridas? Louvado seja o nome do Senhor. Vem com a gente mais um resumo. Então vamos lá, queridos e queridas, relembrar um pouquinho do muito que nós aprendemos na última semana que passou, como vai aparecer no rodapé da sua tela, dos dias 13 ao dia 17 de janeiro, tá bom, queridos e queridas? Produção, mas antes, né, produção, libera aí a nossa vinheta. Graças a Deus. Então vamos lá, queridos. Segunda-feira, dia 13 de janeiro, na meditação que recebeu o seguinte título: Tomemos cuidado com as nossas palavras. Vamos lá, queridos? Vamos ver o que Deus nos ensinou assim na nossa primeira meditação da semana. Queridos, e nessa meditação nós vimos que Jesus ele começou ali, como nós já falamos, a relatar para os seus discípulos tudo o que aconteceria com ele em breve, todo o seu sofrimento nas mãos dos religiosos da época, né, saduceus, fariseus, enfim, e também a sua morte e a sua ressurreição. Queridos, Pedro então chamou Jesus assim à parte, né, mais separado assim no cantinho, né, e disse que Deus não permitiria que todas aquelas coisas acontecessem com ele, Jesus. Queridos, o mestre então, ele repreendeu a Pedro dizendo assim, ó: Satanás, saia da minha frente. Por quê? Porque Jesus entendeu que naquele momento não era Pedro que estava falando, mas era o inimigo das nossas almas através dos lábios de Pedro. Queridos, assim como o adversário fez com Pedro, ele tenta fazer comigo e com você, e infelizmente às vezes ele tem sucesso, às vezes ele consegue o seu intento. Tá bom, queridos? Então, por isso, amados, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Essa foi a nossa meditação de segunda-feira, dia 17 de janeiro, dia 13 de janeiro, iniciando assim a nossa semana. Vamos então, queridos, para terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025, do ano de 2025, né, na meditação que recebeu o seguinte título: Usemos a mente antes dos lábios. E nessa meditação, queridos, nós falamos um pouquinho sobre o poder que há nas nossas palavras. Amados, com uma palavra nós podemos levantar aquele que está caído, mas também podemos derrubar aquele que está de pé. Amém? Por isso, queridos, como nós já falamos, que nós precisamos pensar muito antes de falarmos qualquer coisa. Porque, queridos, a Bíblia chega a dizer que as nossas palavras, elas são como flechas. Salmo 64, verso 3. E a flecha, queridos, uma vez lançada, não tem como você voltar atrás, não é verdade? Assim é a palavra que sai da nossa boca, seja ela bendita ou maldita. Pensemos antes de falar. Usemos a mente antes de usar os lábios. Tá bom, queridos e queridas? Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 14 de janeiro. E na quarta-feira, queridos, dia 15 de janeiro de 2025, nessa meditação que recebeu o seguinte título: Quem tem sido, na verdade uma pergunta, né? Quem tem sido o Senhor dos nossos lábios? E nessa meditação, amados, nós vimos que Pedro declarou que Jesus era o Cristo, após receber ali uma revelação do próprio Deus. Mas, queridos, pouco tempo depois, o mesmo Pedro teve os seus lábios tomados e usados, né, por Satanás, pelo inimigo das nossas almas. Agora, queridos, será que isso é possível? Os mesmos lábios serem usados como instrumentos de Deus e logo em seguida como instrumentos do diabo? Pode isso, queridos? Infelizmente, isso é possível sim, amados. E esse exemplo de Pedro nos deixa isso bem claro.
E o problema, queridos, é que na grande maioria das vezes, nós é que seremos os responsáveis por isso. Nós é que vamos escolher se nós vamos emprestar os nossos lábios para Deus ou para o diabo. Nós é que vamos decidir quem verdadeiramente será o Senhor dos nossos lábios. Amém, queridos? Essa foi a nossa meditação de quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025. Queridos, passemos então para quinta-feira, dia 16 de janeiro, na meditação que recebeu o seguinte título: Precisamos de discernimento espiritual. Queridos, nessa meditação nós vimos 2 episódios. Presta atenção, 2 episódios que narram Jesus dialogando com Pedro. Queridos, no primeiro diálogo, vemos Jesus chamando Pedro de bem-aventurado, amados, ainda por cima afirmando que as palavras que Pedro acabou de falar, ou acabara de falar, né, eram o resultado de uma revelação que ele, Pedro, havia recebido de Deus. E no segundo diálogo, queridos, nós vemos Jesus se dirigindo ao mesmo Pedro, dizendo o seguinte: saia da minha frente, Satanás. Queridos, Jesus falou isso porque ele percebeu que naquele momento não era Pedro que estava falando, mas o inimigo das nossas almas que se apossou dos lábios de Pedro. Queridos, repare que Jesus percebeu quando as palavras de Pedro vieram de Deus e também percebeu quando as palavras de Pedro vieram de Satanás, amados. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o mestre, ele demonstrou possuir algo, queridos, de extrema importância que eu e você também precisamos possuir. Uma coisa chamada discernimento espiritual. Nós precisamos desse negócio. Amém, queridos e queridas? Essa foi a nossa meditação de quinta-feira, dia 16 de janeiro. E na sexta-feira, queridos, dia 17 de janeiro, na meditação que recebeu o seguinte título: Quer seguir a Jesus? Tem que negar a si mesmo. Nessa meditação, amados, nós vemos Jesus afirmando que todo aquele, afirmando para os seus discípulos que todo aquele que se propor a segui-lo deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Amados, negar a si mesmo é negar as suas tendências, negar as suas vontades, negar a sua natureza, queridos. É obedecer mesmo contrariado. É fazer o que Jesus mandar fazer, mesmo querendo fazer exatamente o contrário. Consegue entender? Queridos, é negarmos quem somos para que Cristo seja em nós. É subjugarmos a nossa personalidade para que a personalidade de Cristo prevaleça e cresça cada dia mais nas nossas vidas. Isso é negar a si mesmo. Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, dia 17 de janeiro, fechando assim a nossa semana. E assim, queridos e queridas, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSN. Hoje, como vai aparecer no rodapé da sua tela, nós relembramos um pouquinho do muito que Deus nos ensinou nessa semana que passou, dos dias 13 a 17 de janeiro. Tá bom, queridos e queridas? E como sempre falamos aqui, o nosso desejo é que Deus tenha abençoado a sua vida, falado ao seu coração, amém, através destas meditações e despertado em você um desejo maior de mergulhar mais, de estudar mais, de meditar mais na palavra do nosso Deus. Amém, queridos e queridas? Já estamos terminando, mas antes quero te convidar para fazer o que fazemos aqui todos os domingos de manhã, se você puder e quiser, dá uma paradinha e vem orar com a gente, tá bom, queridos e queridas? Nossa produção já está providenciando aí aquele fundo musical maravilhoso. Isso aí, vem com a gente. Vamos orar, queridos, bem rapidinho. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela semana que o Senhor nos concedeu. Te louvamos por cada lição, por cada ensinamento, por todo aprendizado, Paizinho querido. Te agradecemos pela vida de cada um desses amados irmãos que meditaram conosco durante esta semana que passou. Esses queridos que estão agora nesse momento, Paizinho amado,
assistindo, Senhor Deus, esse resumo. Senhor, eu não sei como está o coração desse teu filho, dessa tua filha, eu não sei o que eles necessitam do Senhor, mas o Senhor sabe, só o Senhor pode suprir, seja qual for a necessidade. Só o Senhor pode resolver, seja qual for o problema, só o Senhor pode mudar, seja qual for a situação, a circunstância. Por isso, Paizinho, te entregamos a vida desse teu filho e dessa tua filha, te pedindo que tu entres com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, transformando a tristeza em alegria, a lágrima em sorriso, a derrota em vitória, a maldição em bênção, a noite em dia, a tempestade em bonança. Em nome de Jesus nós te pedimos. Te entregamos essa semana, Senhor Deus, que nos aguarda, que seja mais uma semana de grandes lições, de muito aprendizado, e que acima de tudo, Paizinho, mais do que aprendermos, que nós possamos colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado e certamente nos ensinará nessa semana que nos aguarda. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos e queridas, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos, permitindo nosso Deus, semana que vem nós teremos mais uma semana abençoada aí de meditações, amanhã bem cedinho, permitindo nosso Deus, feriado, né? Mas nós estamos trabalhando, amém, amados? Chegará uma meditação aí bem fresquinha no teu celular para nós meditarmos juntos, amém? E se o nosso Deus nos permitir, domingo que vem nós voltaremos com mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Amém, amados? E como já está aparecendo aí no rodapé da sua tela, não deixe de compartilhar todo o conteúdo que você recebe do Ministério PSM, não deixe de acessar as nossas redes sociais, o PSM está presente em praticamente todas as redes sociais, não deixe de acessá-las, tá bom? Os endereços aparecem aí à medida que a gente vai assistindo os vídeos, né? Aí você vai vendo aí os nossos endereços, acesse, não deixe de compartilhar e não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom, queridos e queridas? Se você já for inscrito, convide outras pessoas para se inscreverem, ativar o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo que nós postarmos. Ah, queridos, e lembrando que esse ano de 2025 é um ano extremamente especial para o Ministério PSM. Por quê? Porque o Ministério PSM esse ano completa 10 anos de existência. Olha só que bênção, queridos, 10 anos compartilhando a palavra de Deus com você. Isso é bênção, não é verdade? Nós estamos muito felizes e será certamente, já está sendo um ano de celebrações. Mas mais à frente você vai ter mais informações aí para você glorificar a Deus, celebrar junto com a gente. Tá bom, queridos e queridas? Ó, beijo gostoso no coração de cada um dos amados irmãos e, permitindo o nosso Deus, nós domingo que vem voltaremos. Amém, queridos e queridas? Ministério PSM, 10 anos meditando na palavra, abençoando vidas.